Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, pastor Adilson falando, mais uma oportunidade que o Senhor tem nos concedido e é uma grande alegria, uma grande honra nós estarmos essa noite compartilhando a palavra do Senhor. E nessa noite, meus irmãos, veio um versículo ao meu coração. Ele se encontra no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29 e no versículo de número 11. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo de número 11. É um versículo muito conhecido, um versículo muito forte, que diz assim, Jeremias capítulo 29, versículo de número 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Novamente, irmãos, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Irmãos, a palavra ela é clara, ela é maravilhosa, porque o nosso Deus, ele diz essa noite que ele tem os melhores pensamentos ao nosso respeito. Ele tem os melhores pensamentos. Ele sabe aquilo que é o melhor para a igreja. Ele sabe aquilo que é o melhor para o seu povo. E muitas vezes, irmãos, nós questionamos. Nós questionamos muitas vezes achando que os nossos pensamentos, as nossas vontades, o nosso querer é melhor do que o de Deus. E muitas vezes acontece o nosso querer de tanto que nós insistimos, tanto que nós nos doamos, muitas vezes acontece. Mas a palavra de Deus diz essa noite que o Senhor bem sabe os pensamentos que Ele tem ao nosso respeito. Os pensamentos dele são de paz. Os pensamentos do Senhor são de paz, são de alegria, são de vitória. São pensamentos de paz, irmãos, e não pensamentos de mal. São os melhores pensamentos, os melhores planos para nossa vida. Então, meu irmão e minha irmã, que você reflita nisso, que sempre os pensamentos do Senhor, sempre os planos do Senhor, muitas vezes por mais que pareça complicado, difícil, confuso no começo, mas conforme você crê, conforme você acredita, aquilo que é confuso, ele vai desconfundindo, ele vai clareando. Aquilo que no começo muitas vezes parece escuro, com dúvida, incerteza, gera incerteza, insegurança. No meio do caminho, as coisas começam a abrir, começam a se clarear. Porque os pensamentos do Senhor, eles são muito melhores do que os nossos. São além daquilo, são além do que eu posso imaginar. E meditando nessa palavra, veio um texto
eu queria que os irmãos acompanhassem um outro livro muito famoso, uma outra história muito famosa na Bíblia. Jonas, capítulo 1, e os irmãos conhecem a história. A partir do versículo de número 1 diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Então, Deus, ele teve um pensamento, e ele executou esse pensamento, ele executou esse plano. Ele foi até Jonas e ele deu uma ordem, ele disse: olha, levanta e vai à cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia, o seu pecado chegou à minha presença. Então esse era o projeto, esse era o pensamento, assim como diz em Jeremias 29:11, pensamentos de paz e não de mal. Só que, irmãos, quando nós lemos essa palavra, essa ordem do Senhor, não foi uma ordem aparentemente fácil. No começo, estava confuso, estava difícil para o Jonas. Levanta, vai a Nínive, aquela cidade pervertida, pecadora, em que os homens, eles distorcem a verdade, distorcem a palavra de Deus e clama contra ela. Clama contra a sua malícia, contra o seu pecado. E aí, irmãos, começa toda a história. No verso 3 diz: porém, esse porém, irmão, esse porém é que ele não foi. Ele recebeu uma ordem, mas ele não foi. Ele não obedeceu. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Ou seja, ele fugiu. Ele foi para longe da presença do Senhor. Deus tinha um plano. Em Jeremias diz: plano de paz. Eu bem sei o plano, eu bem sei o projeto, eu bem sei. O Senhor, ele bem sabe, o Senhor arquitetou, o Senhor escreveu. Aleluia, o Senhor está falando comigo e contigo hoje, que ele tem um plano, que ele tem um projeto, mas nós, porém, saímos do projeto, saímos da presença. Irmãos, nós inventamos todo tipo de desculpa, todo tipo de mazela para sair da presença, para não fazer aquilo que é o correto, para não obedecer, para não seguir. A Bíblia diz, porém, irmão, esse porém está dizendo, ele foi para outro lugar, ele se levantou, era para ele ir, meu irmão, para Nínive. Era Nínive a direção, mas ele entrou no navio e foi destino de Tarsis. Às vezes você tem pegado o teu caminho, os teus passos, e você tem se dirigido a Tarsis. Você tem ido para longe da vontade do Senhor. Você sabe o que tem que fazer, mas aquilo que tem que fazer no começo parece difícil, confuso, tenebroso, sombrio. Mas foi a vontade do Senhor naquele momento. Levanta-te e vai. Porque nem sempre, meu irmão, minha irmã, é a nossa vontade que prevalece. É a vontade do Senhor, porque em Jeremias 29:11 diz, ele sabe o que é o melhor para nós. E quando ele estava lá indo para Tarsis, os irmãos conhecem a história, eu não é o sentido dessa noite dizer novamente a história do que aconteceu, mas ali veio a confusão, veio a tempestade, veio o vento, veio o agito, sabe, veio a bagunça, porque ele estava indo para Tarsis,
e o caminho não era Tarsis. E eu sinto nessa noite, irmãos, de compartilhar mais um testemunho. Eu gosto muito, os irmãos sabem, as minhas mensagens, eu gosto muito de trazer um testemunho. Trazer um testemunho de vida, uma história de vida em que eu passei, em que eu presenciei, em que eu vivi. No ano de 2005, depois de uma longa espera, pedindo ao Senhor para que Ele me recolocasse novamente no mercado de trabalho, eu entrei, irmãos, na área da saúde. Eu comecei a trabalhar na área da saúde, eu sou um profissional da saúde, e de 2005, para que os irmãos entendam, até 2011, eu estava na área da saúde. E nesse período, irmãos, o Senhor me abençoava. Apesar de muitas vezes eu questionar, querer ir para Tarsis, sair, quantas vezes eu murmurei, irmãos, queria sair. Mas foi nesse trabalho da área da saúde que ali o Senhor começou a me abençoar, começou a abençoar minha casa, começou a nos dar vitória. E aí nasceu meu filho, meu primeiro filho, eu e minha esposa nos alegramos. E em 2012, eu saí da área da saúde. Em 2012, eu saí da área da saúde, eu fui mandado embora e eu não dei o segmento, eu não dei a caminhada, não bati na tecla para ficar na área da saúde. Em 2012, eu fui para a indústria. Irmãos, foi um ano terrível, foi um ano difícil, foi um ano em que as coisas não davam certo. Eu passei muita dificuldade, muita dificuldade, irmãos. Eu passei uma tempestade muito grande, uma provação muito grande. E nesse outro segmento eu conheci pessoas, amizades que me levaram para lugares. Eu quase me perdi, irmãos. Se não fosse a misericórdia do Senhor, ora diga Israel, se não fosse a misericórdia do Senhor, e foi muito difícil esse período na minha vida, foi muito complicado. E acaba 2012, em 2013, começando também a passar dificuldade, em abril, o Senhor me abriu novamente a porta da área da saúde, aonde eu estou pela graça e misericórdia do Senhor até hoje. Então, irmãos, o que eu entendi nisso? O Senhor havia aberto um caminho, aberto uma porta, aonde ali eu poderia, pela graça e misericórdia do Senhor, estar ajudando pessoas, está levando uma palavra ali numa situação que a pessoa muitas vezes vai num hospital e ninguém vai num hospital passear. Muitas vezes a pessoa vai no hospital já no último estágio de vida, ou num tratamento, ou muitas vezes até o parente que vai visitar o ente querido. E ali o Senhor foi me dando graça, foi me dando sabedoria. E aí, irmãos, quando eu saí desse caminho, que eu fui para um outro caminho, o negócio não virou. Eu tive muita dificuldade, tanto é que não prosperou. Não deu certo, irmão, eu quase me perdi. Eu estava como Jonas, estava num barco, a tempestade estava acabando tudo. E aí eu retornei pela misericórdia do Senhor para a área da saúde. E o Senhor tem dado graça, o Senhor tem ajudado, o Senhor tem dado sabedoria. Não é uma área fácil, mas eu creio que também é algo que o Senhor, é uma chamada que o Senhor colocou na minha vida para estar ali, ajudando as pessoas de alguma forma, levando
levando um auxílio, uma palavra. Então, é o que eu quero dizer para os irmãos. É como o Senhor disse: eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. O Senhor, ele tem um fim de esperança, ele tem um fim de graça, de vitória, irmãos. Mas o porém é que muitas vezes faz com que nós desviemos da rota, saímos da rota. Então essa palavra é para você. É para você que eu não sei se você saiu da rota. Eu não sei se você abandonou a rota. Eu não sei se você estava num caminho de paz, num caminho feliz. Muitas vezes vinha sim as tribulações, mas você estava ali crescendo, prosperando, atingindo os seus objetivos, e às vezes você saiu desse caminho. Às vezes um conselho de alguém, né? Às vezes alguém chegou em você e falou: olha, e fez a sua cabeça e você saiu do caminho. Ou o que quer que seja, irmão. Talvez não só na vida profissional, numa faculdade, que talvez você estava no caminho e por conta das dificuldades da vida, você saiu do caminho e hoje você se entristece por causa disso. Você não completou o percurso. Ou muitas vezes ministerialmente, quantas pessoas frustradas ministerialmente, porque começam, não conseguem, não prosperam, não avançam, estão sempre ali indo para Tarsis, porque ainda que Tarsis, irmãos, parece que é melhor, parece que é mais agradável, parece que lá vai ser mais fácil, mas Tarsis não é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é Nínive. Então que nessa noite a vontade do Senhor se cumpra na sua vida. Que se for Nínive, a vontade do Senhor, esse desafio. Mas Nínive era difícil, tinha pecado, era um povo terrível, mas foi a vontade do Senhor para Jonas. Foi a palavra para Jonas. Foi a ordem para Jonas. Então, que você tenha essa sensibilidade. Que você tenha essa sensibilidade, que não fuja mais. Que confie no Senhor. Que confie. Que você acredite no Senhor, na palavra do Senhor. E a palavra essa noite. É a palavra, irmãos. Em um ano que eu achei que estava fazendo certo, foi quase o ano da minha destruição. Foi o ano que deu tudo errado, irmão. Foi o ano de muita tribulação, perseguição, briga. Foi muito difícil. E quando eu retornei para aquilo que eu creio que tem sido a vontade do Senhor, a cada dia o Senhor tem dado graça. Então, em nome do Senhor Jesus, receba essa palavra. E eu oro agora em nome do Senhor Jesus, para que todos os meus irmãos, para que todos vocês que de repente saíram do caminho, saíram da rota, saíram dos pensamentos do Senhor, dos planos do Senhor, que têm andado errante, que se arrependeram e que agora não têm forças para retomar, que não têm forças para voltar lá onde você caiu, lá onde você se perdeu. Talvez você essa noite não tenha força. Talvez você sabe que você errou, que você saiu do trajeto, saiu do caminho, saiu da direção. Talvez você não tenha mais expectativa. Expectativa, irmão. Expectativa. Mas o que eu acho engraçado
é que olha o que diz, irmãos. Jonas, o mesmo Jonas, no capítulo 1, no verso 12. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. No momento da tempestade, no momento que tudo se perdia, tinham pessoas, marinheiros, que não tinham nada a ver com aquilo. E Jonas reconheceu: olha, lancem-me ao mar, porque por minha causa vocês estão passando por tudo isso. Ele reconheceu, irmão. Ele reconheceu. Ele pediu para que os homens tirassem ele daquela situação, para que os homens lançassem ele ao mar, porque ele havia saído do caminho. E isso foi o início da retomada do caminho. Talvez você saiu do caminho. Talvez você não tenha mais expectativas para voltar para o caminho, para a vontade do Senhor. Mas, irmão, reconheça que verdadeiramente você saiu do caminho e que você não tem forças, que com os teus braços você não consegue. Peça para o Senhor: Senhor, lança-me ao mar. Lança-me ao mar, Senhor, porque eu creio que as tuas águas, as águas do teu Espírito, vão me conduzir para o caminho. Senhor, tira-me dessa situação onde eu errei, dessa situação onde eu falhei, dessa situação onde eu desviei da presença, fugi da presença, fugi da tua vontade, sabia o que era para fazer e não fiz. Então, irmão, eu creio que é uma noite de retomada. É uma noite de retomada. E não importa onde, a fase, o período da sua vida que está. Não adianta olhar nem chorar o que ficou para trás. É uma noite de retomada. Então apenas tome essa retomada. Senhor, lança-me no mar. Lança-me nas tuas águas. Lança-me nas tuas águas. E me conduz novamente para o destino. Deus abençoe. Deus abençoe, que essa palavra vá de encontro à sua vida, vá de encontro ao seu coração. Uma palavra que é uma reflexão, irmãos. É uma reflexão porque a gente sofre, a gente sofre muito quando a gente toma as decisões erradas. Quando você toma uma decisão errada é muito doloroso, é muito sofrido. Mas eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus te abençoe, ore por nós. E tem sido assim, irmãos. Tem sido assim, aquilo que o Senhor tem colocado no coração, nós temos ministrado. Nós temos lançado a palavra. Nós temos obedecido. Porque da mesma forma que a palavra fala contigo, ela fala comigo. Da mesma forma que a palavra te ensina, ela me ensina.
Que Deus te abençoe. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós até que Ele venha. Forte abraço. Deus abençoe.